que este seja um aviso para aqueles que atropelam os direitos fundamentais de seus compatriotas. As togas judiciais não podem protegê-los. Olha, gente, pesado o recado, pesada a mensagem do Marco Rubio nesse momento. Olha aqui, ó, olha como ele termina a mensagem dele. As togas judiciais, isso aqui é para os ministros do STF que ele está dizendo, ó. As togas judiciais não podem protegê-los. Impressionante, primeiro, que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo tenham esse tipo de influência, essa forte influência. Né? É impressionante. Sim. É impressionante. Sim. Tudo o que eles estão dizendo acontece. Quer dizer, eles têm realmente Não estão blefando, né? Não, blefando, não. Eles têm um apoio certo de alguém na Casa Branca muito importante. Né? Após a aplicação de sanções Magnitsky contra Alexandre de Moraes, turma da Rede Globo entra em clima de velório e falta é chorar ao vivo nesse momento. Essas cenas eu não perco por nada e vou mostrar para vocês agora aqui com exclusividade. Aquele chororô dentro da Rede Globo por conta da aplicação da tão temida Magnitsky contra aquele que se achava poderoso, Alexandre de Moraes. Olha só, quem diria? Os mesmos que debocharam do Eduardo Bolsonaro agora lamentam a Magnitsky ao Eu Xandão. conversava com uma fonte do Supremo, já na expectativa da lei Magnitsky, que me disse que se houvesse, haveria, obviamente, reação do Supremo. Assim, o que me impressiona é a falta de análise política interna de Eduardo Bolsonaro, achando que ele pode ajudar, de alguma forma, a família. Isso só piora a situação da família. Porque une ainda mais o Supremo, une ainda mais a política, que está vendo uma ameaça e um ataque. Ah, o ministro Moraes não tem desafetos no Congresso? Sim, tem desafetos no Congresso. Mas tem um tarifaço no meio do caminho. Todo mundo tem alguma coisa para tirar dessa articulação de Eduardo Bolsonaro, para reclamar em Brasília. Ontem, conversando com gente da família Bolsonaro, no Supremo, dentro do Congresso, não tem ninguém, repito, elogiando ou agradecendo essa movimentação do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro está agindo por Eduardo Bolsonaro em nome de Jair Bolsonaro. É assim que a política entende. Não tem outra explicação, não tem nenhuma outra análise circulando nos corredores de Brasília. Eduardo... Pode chorar, o choro é livre, chegou a hora, né? Vocês que tanto debocharam. E o que me impressiona é o idiotismo de vocês de acharem que o Eduardo Bolsonaro, a essas alturas do campeonato, estaria preocupado com capital político e com impactos eleitorais das articulações que ele está fazendo nos Estados Unidos. O próprio Eduardo Bolsonaro já veio ao público e em diversas ocasiões, em entrevistas, a mídia tradicional mesmo, ele já disse, olha, não estou mais nem aí, ó. Agora é tudo ou nada, não estou mais ligando para resultado eleitoral, até porque se Alexandre de Moraes continuar à frente de tudo aqui no Brasil, mandando em tudo e em todos, nós não teremos eleições em 2026. O que a gente vai ter, na realidade, é um teatro já de cartas marcadas com todos os candidatos deles nas fichas para serem eleitos, enquanto todos os líderes da direita serão impedidos de participar do pleito eleitoral no mesmo modus operandi do regime de Maduro, bem aqui, que não deixa a oposição participar das eleições. Portanto, não há eleições assim. Há um verdadeiro teatro. Isso é que me impressiona ainda o nível de conivência que essa rede esgoto tem para com o regime. Todo mundo já percebeu. O que estão fazendo no Brasil é uma ditadura sem tirar e nem acrescentar nada. Do mesmo jeito que acontece em todos os países onde o Foro de São Paulo tem O influência. Bolsonaro acabou de postar nas redes sociais dele, eu estava fazendo isso, jornalismo ao vivo é assim, vocês sabem, a gente também se surpreende, a gente recebeu aqui, colocou, porque é na escala do absurdo, né, dessa retaliação e dessa agenda pessoal. E o Eduardo Bolsonaro está dizendo, na postagem dele, que o mundo está olhando para o Brasil, aí ele está aqui comemorando. Os Estados Unidos acabam de sancionar Alexandre de Moraes, e aí ele diz, esse é o recado para mim, chegou a hora de o Congresso agir. A anistia ampla, geral e restrita é urgente para restaurar a paz, devolver a liberdade aos perseguidos e mostrar ao mundo que o Brasil ainda acredita na democracia. Aí ele fala, não se trata de vingança, mas de justiça. E é isso. Eu contei aqui ontem. O próprio Flávio Bolsonaro, com quem eu converso sobre esse assunto várias vezes, já me disse e repete que a saída para o tarifaço está no Brasil e passa pelo Congresso, a aprovar a anistia. Então, se você olhar, se você for juntando todas as peças dessa discussão, elas caminham para o mesmo lugar. Eles estão pressionando o Congresso para aprovar a anistia para Jair Bolsonaro. Sim. É uma agenda pessoal, uma agenda privada em nome do sacrifício público, Thomas. Quem está sacrificando a vida pública é o regime, Alexandre e Lula, censurando, perseguindo todo mundo, agindo fora da lei e não querendo voltar para dentro das 4 linhas da Constituição. Isso é que prejudica o Brasil inteiro. Olha aí, ó, mais outro comentário da Lula News, mais conhecida como Rede Globo, em clima de velório, reconhecendo
o gigantesco trabalho que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nessa briga aí contra a censura Eu já brasileira. estava conversando aqui com o governo brasileiro e eles falaram o seguinte: com essa decisão sobre Alexandre de Moraes, fica mais claro que a disposição deles de brigar com o Brasil fica mais evidente a cada momento, né? Dentro de uma avaliação, por exemplo, a Advocacia Geral da União, a gente havia apurado antes, ela deve ser racionada pelo presidente Lula para defender o ministro Alexandre de Moraes perante a lei americana. Então, a AGU deve fazer algum movimento em defesa de Alexandre de Moraes. Estou tentando ouvir ali o Supremo se vai ter algo diretamente do Supremo. Acho que tem que ser via AGU, né? Nesse caso. A avaliação que isso vem neste momento em que o Brasil estava percebendo uma retomada das negociações e vem essa decisão de hoje, é uma decisão muito ruim. Primeiro, porque o governo brasileiro vai entender. Eu tô vendo a hora do sujeito aí chorar, minha gente. Todo mundo, gente, nem os comentaristas da Globo sabem como reagir, como criticar, sabem de algum motivo que seja plausível para criticar a decisão do governo Trump. Não tem, o STF não tem resposta, a turma do Lula não tem resposta, tá todo mundo mais perdido do que segue o tiroteio. Olha o clima de velório, gente. Olha a cara, a expressão corporal desolada de todos os comentaristas da Globo, agora com a aplicação da Magnitsky. Gente, é uma bomba que o Trump joga, que aos poucos parece que vai caindo a ficha de todos eles e que não dá para brigar contra os Estados Unidos da América. Isso como uma decisão não contra o ministro Alexandre de Moraes, mas como uma decisão contra a independência do judiciário, né? Não estão atacando a figura do ministro Alexandre de Moraes, estão atacando o sistema judiciário brasileiro. Dentro do próprio Supremo, é claro que você pode ter algumas exceções lá, mas a maioria dos ministros vão se alinhar ao lado de Alexandre de Moraes. E como disse Merval, isso não vai ter nenhum poder de impedir o julgamento do ex-presidente, que está entrando na fase final hoje. Como disse o Thomas, começa o prazo para que os demais réus, incluindo Jair Bolsonaro, entregue ali as suas alegações finais. Eles têm 15 dias, ou seja, até ali final, meados de agosto, ali 20 de agosto, eles têm de entregar as suas alegações finais e o julgamento entra ali na reta final, antes do julgamento na prática na primeira turma. Então, é esperado, então, André, uma posição da AGU. Estou tentando conversar aqui com o ministro Jorge Messias e também com o Supremo Tribunal Federal. Já estava conversando. Então tá aí, gente, não tem para onde correr. O presidente Bolsonaro, ele já estaria condenado de qualquer jeito, com articulações do Eduardo Bolsonaro, ou sem essas articulações, o presidente Bolsonaro já estava condenado. Essa que é a verdade. Então, Eduardo Bolsonaro fazer essas articulações pode piorar, mas o que é pior na vida de alguém que já está preso? Hein? E preso, diga-se de passagem, antes mesmo de ser julgado. Eduardo Bolsonaro, nesse momento, não tem absolutamente nada a perder. Não tem nada a perder. E só para finalizar aqui com vocês, ó, o outro blogueiro aqui da rede Esgoto, triste, né? Com o poder de influência que o Eduardo Bolsonaro e que o Paulo Figueiredo têm hoje na política americana. Impressionante, primeiro, que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo tenham esse tipo de influência, essa forte influência. Né? É impressionante. Sim. É impressionante. Sim. Tudo o que eles estão dizendo acontece. Quer dizer, eles têm realmente Não estão blefando, né? Não, blefando, não. Eles têm um apoio certo de alguém na Casa Branca muito importante, né, que influencia o Trump. Em segundo lugar, é muito impressionante que o Trump ache que com isso vai mudar o julgamento do Supremo. É impressionante também. Quer dizer, Desconhecimento sobre como funciona vivem num mundo completamente à parte. Não, eles estão pensando pela cabeça do Eduardo Bolsonaro, sem nenhuma informação adicional. Tem filtro, né? E terceiro, dificulta mais ainda a negociação no Brasil. Como é que você vai negociar agora, aceitar qualquer tipo de acordo com o presidente, com o relator do Supremo sendo punido? Sim, porque toda negociação, ela parte do princípio, vamos tirar a política de lado e discutir comércio. Como é que você tira? E eles estão insistindo na questão política. E é por isso que eles não querem que nenhum outro ator político tem interlocução com a Casa Branca. Exatamente. Porque a agenda deles é essa. A agenda da retaliação, a agenda do ataque, a agenda da agressão. Eu estou trabalhando para não haver diálogo. Isso. Quer dizer, ele é muito claro ali. Né? A agenda dele é salvar o pai. Fala. Meus amigos, vocês estão vendo aí como o Trump pegou todo mundo aí no contrapé? Porque o Trump mistura questões políticas com questões econômicas, etc. Todo mundo esperava que ele fosse discutir questões econômicas ou que fosse discutir questões políticas separadamente. O Trump vem, chega, pega todo mundo aí desajeitado, enrola o meio de campo de tal forma que eles não têm absolutamente a menor noção de como vão sair dessa enrascada. Meus amigos, façam suas apostas. As minhas apostas eu estou fazendo que o governo americano, se necessário for, vai esmagar essa turma, mas não vai permitir a perpetuação desse regime ditatorial que quer implantar aqui no Brasil a mesma coisa, o mesmo regime da Venezuela, Nicarágua e Cuba. Os Estados Unidos não cometerão o erro de deixar o Brasil cair de mão beijada no colo da China. Para isso, farão o que tiver ao seu alcance. Estão dispostos a irem muito além, né, da lei Magnitsky. Que este seja um aviso para aqueles que atropelam os direitos fundamentais de seus compatriotas. As togas judiciais não podem protegê-los. Olha, gente, pesado o recado, pesada a mensagem do Marco Rubio nesse momento. Olha aqui, ó, olha como ele termina a mensagem dele. As togas judiciais, isso aqui é para os ministros do STF que ele está dizendo, ó. As togas judiciais não podem protegê-los. É aquilo, gente, que todo mundo em sã consciência sabe. É impossível você fugir para sempre do governo americano. Se ele quiser, ele vai te pegar, ele vai te alcançar em qualquer momento.
Lembro-me do Osama Bin Laden. Bin Laden passou 10 anos foragido, mas chegou o momento que ele foi pego, nesse caso morto. É assim que o governo americano faz. Pega o sujeito, vivo ou morto. Não tem como escapar. E olha, eu digo para vocês, não é só isso que o governo americano está disposto a fazer para que o Brasil não se torne uma Cuba ou uma Venezuela daqui a 5, 10 anos. Não é só isso que eles estão dispostos a fazer. Vocês se lembram que recentemente veio um general 4 estrelas dos Estados Unidos, veio inclusive o secretário de Marco Rubio, né? Veio uma turma aqui no Brasil fazer um levantamento acerca das organizações criminosas brasileiras para incluí-las na lista de organizações terroristas. Você se lembra? E engraçado, né, que quando eles chegaram aqui, o Lula deu cobertura, dizendo que não apoiava a inclusão dessas gangues, né, dessas facções criminosas em lista de terroristas. Lula disse isso, Lula cobertou, né, colocou a mão ali para proteger as facções criminosas brasileiras. Só que os Estados Unidos, gente, ele classifica quem ele quiser como organização terrorista. E o que é que os Estados Unidos fazem com organizações terroristas? Faz aquilo que fez recentemente com o Irã. Manda jatos, manda drones, joga bomba para acabar com o regime. Faz aquilo que fez no Iraque, faz aquilo que faz contra terroristas na região do Oriente Médio. Joga bomba em cima deles. Ora, é só você fazer uma dedução. Uma vez que os Estados Unidos da América reconhecerem que as facções criminosas brasileiras são organizações terroristas e que elas têm a proteção daquele que se diz ser presidente, que é o ladrão de 9 dedos, me diga, você acha que os Estados Unidos não terão a porteira aberta para fazer a mesma coisa que fez contra o Irã, que fez contra o Hamas, que faz contra qualquer outro grupo terrorista? Jogar bomba em cima deles para exterminar seus líderes? Gente, eu creio que nós estamos brincando. Nós não, que eu tenho consciência disso. Você que está começando tem consciência disso. Mas aqueles que se dizem representantes do Brasil hoje estão brincando literalmente com uma bomba de um poder catastrófico de destruição. Até desses líderes dessas organizações terroristas que estão aqui no Brasil. Se eles recebem a proteção do Lula, é porque o Lula é conivente. É porque tem gente sendo conivente com todos eles. Não só o Lula, mas uma patota aí ao redor dele. Então, se Trump está disposto a ir às últimas consequências, pode esperar que se o regime não cair com as sanções, o que eu temo daqui para frente são operações militares contra essas cabeças que representam essas organizações criminosas. Pode escrever o que eu estou te dizendo aí. Trump não vai sossegar enquanto esses líderes que operam a censura, a ditadura no Brasil, enquanto eles não forem pegos vivos ou arrastados pelo calcanhar.